Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui às nossas aulas de teoria eletromagnética. E nessa aula de hoje eu vou realizar um exemplo, né, de aplicação da lei de Gauss. Tá? A gente vai ver, né, que a lei de Gauss ela facilita muito a resolução de alguns problemas que têm bastante simetria, tá? Como por exemplo, encontrar o campo elétrico gerado por esferas carregadas, por planos infinitos carregados, por fios infinitos carregados, né? Então eles facilitam em muito, porque a gente foge de integrais complicadas. Tá? Então, nosso primeiro exemplo, né, é encontrar o campo elétrico de fora de uma esfera de raio R, né, com carga total Q. Então, o exemplo 2.2 ali do Griffiths. Tá? Então, vou tentar desenhar aqui uma esfera. Então, tem aqui uma esfera, tá? Ela está carregada, né? E a carga total dela é Q. Tá? Vamos imaginar que essa esfera ela tem um raio R, tá? R maiúsculo. Né? A aplicação da lei de Gauss, né, para esse caso, em que a gente conhece a distribuição de cargas, é muito mais fácil a gente utilizar a lei de Gauss na forma integral. Tá? Então, a lei de Gauss na forma integral ela é a integral de EdA, né, do produto escalar entre o campo elétrico e o dA, que é o diferencial de área, igual a carga interna sobre ε0. Isso a gente já viu. Né? Para aplicar a lei de Gauss, diferentemente do que acontece quando a gente aplica a expressão geral do campo elétrico para uma distribuição de cargas conhecida, né, a gente precisa já ter alguma ideia de como que vai ser o campo elétrico resultante. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a situação de uma carga de cargas elétricas distribuídas sobre uma esfera, né, distribuídas em uma esfera de raio R. Então eu preciso saber de antemão, né, que a geometria do campo elétrico resultante é radial. Então eu preciso saber disso, né, que é o fato, isso de fato ocorre. Tá? Segundo, eu tenho que saber também, né, como que esse campo elétrico ele se distribui no espaço. Se existe, por exemplo, uma certa região que ele seja constante. Tá? Porque sabendo disso, eu posso escolher quem vai ser a minha superfície gaussiana. A superfície gaussiana é uma construção geométrica que a gente lança a mão para encontrar o campo elétrico. Tá? Como a gente viu nas aulas anteriores que a integral de superfície, né, de uma área fechada ela não depende do raio dessa área, então a gente tem certa liberdade para escolher a superfície gaussiana. Só que a gente tem que escolher uma superfície gaussiana que nos ajude. Tá? E ela vai seguir a geometria da distribuição de cargas que a gente está estudando. Então, por exemplo, para uma geometria que é esférica, a gente também vai usar uma superfície gaussiana esférica, que vai conter toda essa carga. Então, vou desenhar uma esfera aqui, né, uma superfície esférica ao redor dessa esfera inicial. Elas são, meu desenho não ajuda, mas elas são concêntricas. Tá? Então, estou fazendo aqui uma superfície gaussiana de raio R. Tá? Reparem, toda a carga, né, está contida dentro dessa superfície gaussiana que eu desenhei em amarelo. Tá? Outro ponto importante é que eu tenho aqui na minha integral, né, uma integral sobre um dA. Esse dA é um elemento de área aqui da minha superfície gaussiana. Como ele é um vetor, né, a gente está vendo aqui que ele é um vetor, tá? Ele tem uma direção e um sentido. Nesse caso, como é uma esfera, né, o meu dA ele vai ser radial também. Então o vetor dA está aqui. Ó. Desenhar um vetor dA qualquer. Isso vai valer por qualquer ponto que eu tenha aqui, né, qualquer áreazinha que eu escolha da minha superfície gaussiana. O que eu quero dizer, né, quando eu falei sobre a gente
conhecer um pouco da simetria do problema, né, de como que vai ser o resultado do campo elétrico. Para o caso que eu estou tratando agora, que eu tenho uma distribuição esférica, o meu campo elétrico, como eu já falei, vai ser radial. Então, os vetores campo elétricos, eles vão sair aqui nessa direção radial, né? E aqui o meu campo elétrico vai estar aqui assim. Tá? Aqui está o meu campo elétrico. Na mesma direção e sentido do dA. Tá? Então, isso me ajuda a dizer, né, como eu tenho aqui um produto escalar entre o campo elétrico e o dA, esse produto escalar ele vai ser simplesmente EDA, tá? Porque, como a gente sabe, né, o produto escalar ele é dado pelo módulo E, módulo do segundo vetor, cosseno do ângulo entre eles. Como esse ângulo é 0 graus, né, e o cosseno de 0 é 1, né, então esse produto escalar é simplesmente EDA, tá? Sem o vetorzinho, estou simbolizando que ele é um escalar, tá? Para todos os pontos aqui da minha esfera, da minha superfície gaussiana, tá? E eu tenho que saber de antemão que qualquer ponto que eu escolher um campo elétrico aqui na minha esfera, ele vai ter o mesmo módulo, tá? Mesmo módulo. É claro que a direção e sentido vai mudar, né? O campo elétrico ali na vertical, por exemplo, ele aponta nessa direção. O campo elétrico aqui vai apontar nessa. Esse aqui vai apontar nessa e por aí vai. Mas ele sempre vai ter mesma direção e sentido do dA, tá bom? Então, seguindo aqui na minha integral, né, a minha integral da lei de Gauss vai ficar E dA igual a carga que eu tenho compreendida dentro da esfera. A carga que eu tenho compreendido dentro da esfera é o próprio carga Q, tá? Então, aqui vai ser a própria carga Q dividido pelo epsilon zero, tá bom? Como esse campo elétrico que eu tenho, ele é o mesmo, né? O módulo é o mesmo em todos os pontos da superfície, esse campo elétrico ele sai dessa integral, tá? Ele sai da integral. Então, como ele sai, né? Então, o campo elétrico ele vai dar, essa integral, na verdade, vai ficar I, integral de superfície fechada de dA, carga interna sobre epsilon zero, tá? Ora, quem na verdade vai ser essa integral da superfície fechada? Vai ser a própria área de uma casca esférica, que é 4πr², já que eu desenhei aqui, né, uma superfície gaussiana de raio R, tá? Então essa integral vai dar, né, 4πr² carga interna sobre epsilon zero. Então, seguindo aqui, só a gente dividir e encontrar o valor do campo elétrico. Vai dar 1 sobre 4π epsilon zero, carga interna sobre R². Como a gente sabe que esse campo elétrico é sempre radial, eu posso escrever isso de forma vetorial assim, tá? Campo elétrico em função do R é igual a 1 sobre 4π epsilon zero, carga sobre R², e o vetor vem aqui para o R chapéu, certo? Então, isso que a gente escreveu, esse resultado que a gente chega usando a lei de Gauss, é, na verdade, o que a gente conhecia para o caso da carga pontual. Então, o problema de você ter uma esfera carregada dá o mesmo resultado para fora da esfera, né? A gente está falando aqui de para fora da esfera, tá? Para fora da esfera, do que você ter simplesmente uma carga pontual, tá? É o mesmo resultado. E é importante a gente observar também que se a gente estivesse tentando fazer isso diretamente usando distribuição de cargas, a gente teria um problema bem complicado, porque eu teria, por exemplo, se eu quisesse encontrar o campo elétrico nesse ponto P aqui, supor que aqui seja o eixo X,
eu teria que fazer uma integral considerando essa distribuição de cargas aqui para todos os pontos. Então eu teria aqui um R', né, que liga a origem até a carga, né, a carga aqui é um dq. Eu teria aqui como sendo o vetor R, e eu teria que fazer também, né, vou pegar essa cor aqui, daqui para cá eu teria o R cursivo. Então eu teria que integrar para todos esses R's aqui, compreendendo toda essa superfície. Então daria um problema bem mais difícil. Eu teria uma integral em um certo ângulo aqui que daria bastante trabalho para resolver. Tá certo? Então é isso.